Então, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa manhã, que a espiritualidade amiga, junto com a força divina, abra nosso coração, a nossa mente, né? Para que nós recebamos essa mensagem de hoje e que ela faça diferença na nossa vida, não é? Porque ensinamento sem a prática, né? Sem conseguirmos colocar em prática, de nada vale. Então, esse tema de hoje, a vida te trata como você se trata, parece forte, não é? Porque muitas vezes nós colocamos como responsáveis, como culpados das coisas que nos acontecem a vida. Acabamos não assumimos responsabilidade sobre ela. E isso é uma coisa que eu particularmente reflito muito também. E aí eu trouxe essa mensagem, vejam, para que nós já comecemos a nossa reflexão. Quando você se afasta do que te faz mal, você fica de bem com a vida. É bonita, parece simples, não é? Mas nós sabemos que não é, na verdade, porque existem muitas coisas, né, que fazem com que a gente não consiga apertar um botão, virar a chave e mudar de repente os nossos comportamentos. Mas são eles os principais responsáveis para que a nossa vida melhore, sendo eles o principal condutor, cada um de nós, não é? E para isso, eu peço que vocês leiam essas questões e comecem a refletir cada um sobre as suas vidas. Então, como você tem cuidado de si? O que você tem feito de bom para você? O que você tem feito de melhor para que aquilo que te afligia, de repente, comece a não ter tanta força sobre sua vida? Como está a sua autoestima e o seu amor próprio? Então, como você tem se visto? Como você se enxerga? Não os outros te enxergam, mas como você se enxerga particularmente? E que tipo de pensamentos e sentimentos predominam na sua mente? Então, quais são os pensamentos? Quais são as preocupações que nós damos mais força para elas? Porque nós sabemos disso. Saber que é fácil mudar, sabemos que não. Mas nós temos que ter em mente de que é a força que nós colocamos sobre as coisas boas ou as ruins que elas vão fazer diferença na nossa vida. Por isso, quando nós pensamos nessas perguntas, dependendo das respostas, não, que nós chegamos a elas, a nossa vida poderá se tornar um mar de rosas ou um sofrimento atrás da outra. Dependendo da força que eu canalizo, que eu coloco em cada um dessas preocupações ou dessas alegrias. Tudo é energia, não é? Só que com exceção das dívidas que temos das vidas passadas, que sabemos que estamos nesse plano, não é verdade? Para poder quitar débitos que nós temos de outras vidas. Só que com exceção disso, que já viemos com elas e estamos aqui para saná-las, não é? Muitas das coisas que nos acontecem são reflexo de como nos tratamos, particularmente. Tudo que nós fazemos, de bem ou de mal, isso reflete sobre nós, é como um espelho, não é verdade? Como um imã. Aquilo que eu coloco nele, ele tem uma força muito grande para que aquela energia se concentre, né, nele. Como tratamos os outros? Será que nós estamos tratando os outros, as pessoas que estão próximas de nós, e nem às vezes tão próximas, porque às vezes o próximo pode ser até fácil de tratar bem. Só que o que nós temos como, que não está, né, necessariamente ligado a nós particularmente. A gente anda lá no metrô, alguém só esbarra na gente, a gente já olha assim de um lado que a pessoa tem até medo de pedir desculpa para a gente, da forma como a gente olha para ela. Então, será que nós estamos tratando o outro de uma forma como nós queríamos ser tratados? Porque a gente se cobra muito isso, né? Nós queremos sermos bem tratados. Mas será que nós estamos levando isso para que a vida nos traga o reflexo daquilo que nós fazemos? De como está a nossa voz interior, a nossa autoestima, certo? Não estou falando só dessa questão da beleza externa, né? Da roupa, do cabelo, da pele, não é isso. Só isso, que isso é importante, claro. Mas como nós estamos aqui dentro? E, principalmente, como lidamos com as adversidades da vida que surgem para o nosso aprendizado, nossa evolução. Nós estamos encarando essas adversidades como uma forma de aprendizado, como uma forma de evolução, para que nós melhoremos, não é? Enxerguemos isso como uma oportunidade de melhoria.
Vão pensando aí sobre isso, tá? Só que, quando nós começamos a pensar nisso, inconscientemente, começamos a atrair uma porção de situações que, devido à energia positiva, negativa, no caso, que geramos ao nosso redor, elas voltam de forma a nos maltratar. É aquela coisa, a força que nós colocamos em determinada situação. Então, por exemplo, se somos impacientes, a gente vai atrair pessoas pacientes e tolerantes para nós, não é? Se somos egoístas, nós vamos atrair situações ou pessoas que sejam beneficentes conosco. Nós somos egoístas, é a energia que a gente coloca ali. Se não somos caridosos, não estou falando só de questões materiais, estou falando de uma palavra amiga, de um ombro amigo, de uma preocupação de ligar para uma pessoa, né? Hoje nós estamos muito na questão da mensagem, né? Mas será que nós ligamos? Às vezes o telefone fixo, quem tem, sabe, né? Nem toca mais, não é verdade? O celular, ele não toca também, só toca para receber cobrança, ou só toca para oferecer serviços, não é verdade? Mas toca uma pessoa, ou nós usamos ele para falar com alguém, e falar assim, e aí, como é que você está? Está tudo bem, para ouvir a voz? Não é? Se somos levianos, será que nós não vamos atrair pessoas levianas também para nós? Uma pessoa, né, um vizinho chega para nós e fala assim, você viu que legal, a pessoa ali comprou um carro. Nossa, está ganhando muito bem, né? Porque para comprar um carro desse, fica em casa o tempo todo, não sai, a pessoa está em home office. Não está mais trabalhando na rua, está trabalhando em casa. Está ali trabalhando, virando noite, virando madrugada, final de semana. Nós não sabemos o esforço que ela está fazendo para conseguir aquilo, não é? Só que a gente já põe um olhar, uma força negativa sobre aquilo. E aí nós ficamos com raiva se de repente nós sabemos que somos alvo de falar assim, fulano falou isso de você. Fala assim, nossa, que absurdo. Só que, e nós não falamos também do outro? Se não nos preocupamos com o próximo, não é? Em relação a coisas que eles precisam, que o próximo precisa, e de repente a gente não tem aquela preocupação em falar assim, é dele, é problema dele, não é nada meu. Será que não é nada meu mesmo? Será que nós não estamos ali com aquela pessoa, servindo de um elo, de uma ponte para que nós tragamos, né, melhorias, conforto para aquela pessoa? Se não falamos ao outro, eu te amo, ou manifestamos atitudes amorosas com o nosso próximo, nós vamos atrair amor? A gente só pede, né, só cobra que o outro fale. Não é? Nossa, fulano não fala, eu te amo, fulano não... Será que nós falamos? Ou às vezes não precisa falar, não precisa usar a palavra, mas será que nós nos comportamos? Porque existem várias maneiras, não é, de dar amor. Não é só com a palavra. Muitas vezes a palavra muitas vezes vazia que de algo vale. Só que estamos fazendo? Estamos tratando atitudes amorosas para com essa pessoa? Só que mesmo agindo de formas erradas, ao invés de pararmos para refletir sobre o que está acontecendo, o que nós fazemos? Acabamos nos colocando como vítimas. Achamos que somos a todo momento injustiçados pelo mundo. O mundo é que é responsável pelas coisas ruins que nos acontecem. As pessoas, as situações, o chefe, o emprego, não é? Sempre o outro. E aí essa forma de nós nos comportarmos assim, o que atrai? Olha aí, coloquei só algumas coisinhas. Indignação, tristeza, revolta, raiva, mágoa. Todos esses pensamentos, esses sentimentos, são gerados porque inconscientemente nós interpretamos de uma forma errada aquele comportamento que nós estamos tendo. E essa falta de reflexão, de autorreflexão, ou seja, aquela reflexão que nós todos temos que ter nas nossas vidas, o que acontece? Eu coloquei algumas coisas aqui. Ela atrai para nós mesmos situações mais negativas. Porque se nós não refletirmos e conseguimos perceber que muitas das vezes a responsabilidade daquilo está em nós, né? O que nós fazemos ou o que nós não fazemos para aquilo, vai atrair mais situações negativas para nós. Entrada em um ciclo vicioso de mais reclamações, injustiças, inferioridades, baixa autoestima, ou seja,
tudo de negativo por conta dessa falta de autorreflexão, né? De não pensarmos o que estamos fazendo, o que fizemos hoje, deitar à noite, falar assim, o que eu fiz de bom e o que eu não fiz de tão bom que eu possa melhorar. Nos falta isso, não é verdade? Cada vez mais, por conta disso, a nossa autoimagem vai se denegrindo e sair da situação ruim vai ficando mais difícil. E aí, olha para onde nós vamos, lá para o fundo do poço. Quanto mais situações negativas, né, quanto mais comportamentos negativos nós atraímos e fazemos, mais para o fundo do poço vamos. E aí fica mais difícil sair, não é verdade? E aí a gente recorre a ajudas espirituais, a ajudas médicas, para poder sair daquilo. Só que vocês repararam lá no começo, antes da mensagem, quando o seu Luiz colocou que nada muda se você não muda. Então está em nós, não é? Pensamento, então, é energia, é força criadora, porque é através deste pensamento que nós atraímos motivos de alegria ou de sofrimento. É esse pensamento que vai gerar ou uma coisa ou outra. Nós nos unimos a Deus ou nos distanciamos dele, a partir do nosso pensamento também. Então, cuidar do nosso pensamento é de enorme importância para a nossa evolução moral. E aí coloquei essa imagem, né? Que todos nós temos, não é verdade? O diabinho e o anjinho. Um fala de um lado, outro fala do outro. Os dois falam a todo momento, não é? Conosco as energias negativas, as positivas, só que a escolha é minha, para quem eu dou mais ouvido, para quem eu dou mais força, não é? Por que isso? Porque sendo nós espíritos encarnados, nós estamos em constante contato com o mundo espiritual através dos nossos pensamentos. E esse contato contínuo com os nossos pensamentos faz com que nós alteremos o nosso campo vibracional. Então a nossa vibração, ela vai estar maior ou menor dependendo do pensamento que eu vou gerar com ele, não é? E conforme mais ou menos elevados estejam os nossos pensamentos, mais situações negativas ou positivas a vida vai nos trazer. Mas daqui a pouco nós vamos ver se essa questão é como é que é a vida, que a gente fala muito, a vida nos trata, é a vida que vai nos trazer. Como é o funcionamento disso? E aí, olha aí, nós temos, né, trovões, relâmpagos de um lado, mas nós também temos dias, situações de sol alegres. Só que muitas vezes a gente não percebe, não é? Nos incomodamos com isso, às vezes achamos que não somos merecedores, duvidamos, né? Nossa, não tem aquele ditado do senso comum? Tá bom demais para ser verdade? Pronto. Olha o que eu faço com a energia. Afasto de mim. Ela chega em nós e nós afastamos. A gente duvida que somos merecedores. E aí, no dia a dia, quantas vezes não vemos, né, não assistimos a um filme de terror e nos sentimos perturbados por um tempo após assisti-lo? Aquilo mexe com a gente, não mexe? Muitas vezes. Filme de violência, né? Às vezes a gente tem até vontade de assistir, gosta de aventura, é isso, mas de um jeito ou de outro aquilo pode mexer conosco, não é? Nós pensamos naquilo, fica na nossa mente. E em quantas vezes, em momentos em que a raiva nos domina, sentimos, isso acontece muito comigo, dor de cabeça, temos mudança súbita de pressão, não é? A pressão fica oscilando, não é verdade? De humor, aí as pessoas falam que somos bipolares. Né? Uma hora está alegre, outra hora está triste, né? Assim a pessoa é louca, né? Somos atraídos, olha o que a gente atrai. Mas é justamente por quê? Porque são os nossos pensamentos. Fica igual uma montanha russa, não é? E aí de um lado, ó, vejam como é, gente, não tem uma outra forma. É um lado ou outro, ou é o negativo ou é o positivo, certo? Só que, quando, por exemplo, assistimos a uma palestra na casa espírita, quando ouvimos mensagens de bem, vemos a um filme inspirador, ou temos uma conversa boa, né? Uma conversa que nos traz paz, nos traz sentimentos bons, seja com um familiar, um ente querido, um amigo, enfim, a nossa mente ela relaxa, nós sentimos alegria e bem-estar, não é assim? E isso
Todas essas coisas, elas são as consequências diretas dos bons pensamentos. É direto. É a consequência, é aquela coisa, o estímulo, resposta, causa, efeito. E aí uma mensagem, vejam, cuida. Bons pensamentos criam asas. São libertários, né? Nos levam para lugares sublimes, nos levam a coisas que nós queremos fazer, que temos vontade de fazer. Isso nos traz estímulo, né? Nos traz coragem, nos traz força. Só que maus pensamentos criam raízes. Só que nós sabemos, né, como as raízes agem. É difícil tirá-la. A partir do momento que enraiza, aquelas raízes elas vão tomando força, vão entrando, né, no nosso corpo, assim como uma árvore. E é muito difícil de tirar dali. Às vezes a gente consegue podar, não é? Tira uma coisa dali, tira uma coisinha dali, mas a raiz está lá, vai crescer de novo. Se a gente não resolve, se a gente não tira de fato. E se o pensamento é energia criadora, então quando pensamos, sempre estamos criando algo. Se criamos coisas boas, a vida possivelmente nos trará o mesmo. Se criamos coisas ruins, situações desagradáveis nos serão trazidas pela vida. E aí a mente, veja, parece que é divididinha assim, mas ela funciona exatamente dessa forma. Aí está escrito mente fechada, mente aberta. Então vamos interpretar essa questão da mente fechada, mente aberta, os pensamentos que fazem com que ela se feche ou com que ela se abra. Na mente fechada, como é que o nosso cérebro funciona? A reclamação. Se está calor, a gente reclama. Se está frio, reclama também, não é? Chegamos no ponto, o ônibus passou rápido, nossa, mas já passou, quase que eu perco. Se demora, é porque demora. Não é assim? Nunca estamos satisfeitos, nunca. Vira hábito reclamar. Diz, é impossível, não consigo. Imagina, a pessoa vir falar comigo, é impossível, nunca. Se eu não for, mas eu também não vou. Se ela não vir, eu não vou. É assim, não é? E a vida está te dando a oportunidade de chegar nela. Enquanto estamos nesse plano espiritual. A mente fechada, ela nos paralisa, ela nos bloqueia. Nós sofremos pela opinião alheia, não é? Concentramos o nosso pensamento muito no que o outro pensa de nós. O medo controla. O medo é bom até certo ponto, por exemplo, tem uma enchente. O medo vai fazer com que nós não atravessemos, né, aquela rua e a água nos leve. Esse medo, bem dosado nessa situação, até que é bom. O problema é quando nós colocamos uma energia muito grande no medo e tudo nos causa medo. Isso é o ruim. E a raiva o condiciona. A mente é movida pela raiva. Agora, olha a mente aberta. Aprende. As oportunidades que nos são trazidas são formas de aprendizado. Nós interpretamos dessa forma. A gente resolve, não fica protelando, né, procrastinando, levando para frente. A gente resolve logo. Vai em frente, não faz com que aquela situação nos feche, nos tranque. Aceita críticas. Vou aceitar. Vamos ver o que eu posso melhorar, não é verdade? Se a pessoa está falando, deixa eu ouvir. Lida com o medo, encara e faz com que ele não tenha uma força muito grande, né, na nossa vida. E mantém o equilíbrio. Nada faz com que nós percamos nossa energia. E a vida não é culpada. Fomos nós que atraímos. Somos responsáveis pelo que criamos e por isso, olha, devemos estar atentos ao que estamos pensando. E aí a Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela nos traz essa mensagem, vejam. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre, conforme a sua paisagem mental, ou seja, a paisagem que nós formamos na nossa mente. A existência física, ela será plasmada, aquilo toma forma, face ao vigor da energia direcionada, ou seja, para onde eu concentro a minha energia. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo ou da mente. Sendo o espírito o agente da vida, nos intricados painéis da sua mente se originam as ideias, que se manifestam através dos impulsos cerebrais. Certo? Nós pensamos
aquilo acontece, né? A gente concentra para que aquilo tenha força e aconteça. Cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que faz portadora. E aí, voltando um pouquinho, o que fazer então para nos tratarmos melhor? Tem algumas coisas que nós podemos fazer, né, no dia a dia, na nossa vida. Primeiro, a reforma íntima. Procurarmos o autoconhecimento, né? Nos analisarmos, vermos no que estamos falhando, encararmos isso como uma forma de melhoria, não como orgulho, mas como uma forma realmente de nós evoluirmos, né? O orgulho não nos traz nada, muitas vezes, geralmente nos faz perder coisas, não é? Reconhecer a carga emocional que estamos carregando do passado e ir limpando aos poucos todos os dias. Ou seja, a nossa mente vai no passado, muitas vezes a gente fala assim, eu quero esquecer disso. Só que quando a gente tenta esquecer, mais a gente lembra. E mais a gente se revolta, mais ficamos tristes. Não, passou. Fazer com que aquilo a gente consiga limpar aos poucos, porque isso não vai ter força na nossa vida presente. Porque nós não conseguiríamos fazer toda essa faxina interior numa única vida. Mas o importante é estarmos conscientes disso e trabalharmos para amenizarmos o quê? A sua intensidade, a força, né, que nós colocamos nela. Este é o nosso propósito reencarnatório, evoluir, melhorando nossas emoções inferiores, ou seja, os nossos sentimentos ruins, negativos. Depois, cuidar da autoestima. Não devemos nos importar com as críticas, reclamações alheias, reprovações, aceitações e principalmente reconhecimento dos outros. Por quê? Lembremos sempre que o discípulo de Deus, nós, somos aqueles que não buscam reconhecimentos, aplausos nem a valorização dos homens. Muito pelo contrário, ele busca o reconhecimento do Senhor, de fazer a vontade dele na sua vida, na nossa vida. Nem que para isso precise ser desprezado, não amado, não reconhecido. Jesus é o nosso maior exemplo, não é verdade? Criatura de bondade, de amor, de humildade, e o que aconteceu? Foi crucificado, não é? Então ele é o nosso maior exemplo de... A gente não temos que buscar reconhecimento. Depois, mudar alguns hábitos cotidianos. Evitar situações, comportamentos que possam nos desequilibrar. Como? Assistir a programas, filmes com muita violência, com ideias que nos gerem revolta, raiva, coisas de política, né? Coisas que nos tragam ali desânimo, revolta, desesperança. Não nos concentrarmos nisso. Evitar disseminar mensagens de WhatsApp, vídeos que não nos acrescentem e nem acrescentem nada de bom aos nossos contatos. A quem nós temos analista, né? Muitas vezes a gente vai com um hábito automático, né? Vai repassando, né? Só que nem sempre isso é bom. Primeiro que não nos faz bem, e aí a gente vai e contribui com o outro. Entendermos a situação de crise que o planeta vive é importante, mas não devemos alimentar esta crise com pensamentos negativos, dar força a eles. Agora imagine o contrário, milhares de pensamentos em prol de um trabalho benéfico, de sentimentos de amor, paz e alegria. Caminhar no parque, tomar sol, ouvir uma música edificante, ou seja, coisas que façam bem ao nosso espírito. E tem várias coisas que nós podemos fazer, não é? Para que nos façam bem, nosso espírito fique melhor. Orarmos e praticarmos a gratidão. Oração renova as nossas esperanças, traz ânimo e conforto, ajuda-nos a focar em Deus e em seu poder, dá a força que precisamos para superar as dificuldades da vida. O Fernando, no início do trabalho, falou sobre a importância do Evangelho no lar. É mudança na nossa vida, na nossa casa, para a nossa família. Agradecer sempre. Diversas pesquisas científicas, acho que todos sabem, identificaram que quando sentimos gratidão, liberamos o neurotransmissor dopamina. Isso é científico. Ativamos o sistema de recompensa do cérebro e isso gera uma sensação ainda maior de bem-estar e prazer no corpo. E eu gosto muito dessa frase aqui, olha, a vida dá mais do mesmo. Ou seja, quanto mais reclamamos,
mais a vida nos dá motivos para reclamar. Quanto mais agradecemos, mais a vida nos dá motivo para agradecer. É simples. Praticar a gratidão, então, é não deixar que tantos momentos bons e simples, por isso que eu grifei o simples, porque às vezes a gente não dá importância para isso, passem sem atenção. Então, sentir um aroma de uma flor que você gosta, agradeça. Você tem olfato, você está sentindo o cheiro. Viu o sorriso de uma criança, de uma pessoa que está ali te dando um sorriso, um abraço, agradeça. Realizou uma tarefa que exigiu seu esforço, ou que parecia difícil, mas você conseguiu, aprecia você mesmo, agradeça. Aí eu coloquei a imagem do café, tão gostoso, né, aquele cheirinho do café, não é? Não nos traz? Remete-nos a lembranças boas, não é? Olha como nós ligamos às situações gostosas, boas do dia a dia, não é verdade? Ser grato, então, é saber que a vida passa rápido e todos os bons momentos, por mais pequenos que pareçam, devem ser apreciados. Darmos importância a todos eles. Praticar a gratidão, então, é viver em paz com a sua espiritualidade. Entenderam? Praticar a gratidão é viver em paz com a sua espiritualidade, porque somos assim, não é? Mente, espírito. Então, a força que nós colocamos na mente é exatamente o que vai criar, né? Vai plasmar a energia necessária para que nós possamos viver. E aí é essa força que vai colocar situações positivas ou situações negativas nas nossas vidas, certo? E aí eu faço, né? Trago para vocês essa mensagem literária, né? Porque a literatura nos traz muito disso, né? Aconselhamentos, ensinamentos. Não é só um simples poema. E aí essa vozinha linda aqui, a Cora Coralina, é uma importante poetisa da literatura brasileira, né? Muitos devem conhecer. E olha o que ela nos traz de aconselhamento. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, dança, canta. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Olha, presta atenção. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede. Olha aí, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. De que forma? Limpa, arruma, organiza, decora. Muda de lugar, separa para doar. A Tânia, né, nossa Tânia aqui da casa, deu uma palestra há pouco tempo falando, né, sobre a destrálice. Nós temos essa mania, né, esse hábito de guardar coisas. Muitas vezes, coisas que a gente nem precisa, nem lembra que temos. Só que nós fazemos o quê? Nos apegamos, não é verdade? E aquilo acaba gerando uma energia parada. Ou seja, a partir do momento que eu dou, que eu libero, né, espaço, a vida coloca ali. Não deixa aquele espaço vazio. Ele preenche. Só que cabe a nós fazermos isso, não é verdade? Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Certo? Então não se esqueçam, a vida te trata, a vida nos trata como nós nos tratamos. Então, comecem a se tratar melhor, tá bom? Então, um bom domingo, agradeço muito, tá? Obrigado, queridos. Que essa mensagem que eu passo para vocês, ela serve muito para mim também. Então é justamente com todo o amor, com todo o carinho que eu passo, tá? Porque esse é o segredo. Então vamos nos tratar melhor para que a vida também nos trate, tá bom? Bom domingo, feliz vida.